A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde. Dando início ao painel Assistência da Advocacia em Tempos de Pandemia. Meu nome é Gedson Marques Maioli. Estou conselheiro federal da OAB pela bancada do Estado do Espírito Santo, advogado, pós-graduado em processo civil, também pós-graduado em compliance e governança. Fui presidente da subseção de Guarapari por 3 mandatos. Cumprimento à advocacia, aos acadêmicos, a todos que nos acompanham, em especial aos nossos palestrantes. Não posso deixar de agradecer à diretoria da OAB Nacional e à Escola Superior da Advocacia Nacional pelo convite e parabenizar a todos os envolvidos na realização desse primeiro congresso digital, que desde já, pelo que a gente tem acompanhado aí, se retrata como um verdadeiro sucesso. E ao ensejo, registrar a honra de participar ladeado de respeitáveis advogados e advogadas e advogada hora palestrante. Estarei colaborando na condição de mediador, cabendo repassar algumas regras nesse momento. O painel tem duração de 1 hora e a orientação é que nós não podemos ultrapassar esse tempo para não prejudicar a continuação dos próximos painéis. Esse painel conta com a participação de colegas renomados pela história da dedicação à advocacia e ao sistema OAB, em especial à Caixa de Assistência. São eles: Dr. Pedro Alfocin, coordenador nacional das Caixas de Assistência, presidente da Caixa de Assistência da OAB do Rio Grande do Sul, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Civil, pós-graduado em Direito Desportivo e também é membro da Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo da OAB do Rio Grande do Sul. Doutora Andréia de Araújo Silva, presidente da Caixa de Assistência da OAB do Piauí, secretária-geral adjunto do CONCAD, secretária-geral do FIDA. Dr. Elton Sade Fuber, presidente da Caixa de Assistência da OAB de Rondônia, foi conselheiro federal da OAB e também atuou como corregedor nacional adjunto do Conselho Federal da OAB. Dr. Luiz Ricardo Davanzo, presidente da Caixa de Assistência da OAB de São Paulo, pós-graduado em processo penal, também foi presidente da 39ª subseção da OAB São Bernardo do Campo. Bem, como mencionado, o painel trata da assistência da advocacia em tempos de pandemia. É inegável a pertinência do tema, a sua importância, diante de tudo que a advocacia tem enfrentado e ainda enfrentará, né? Realizadas essas considerações, eu concedo a palavra ao Dr. Pedro Alfocin para suas explanação. Bom, muito boa tarde a todos os colegas. Cumprimento o nosso moderador, o Dr. Gedson Maioli, nosso conselheiro federal pelo Estado do Espírito Santo. Cumprimento os nossos fraternos amigos e diletos diretores da nossa entidade, do Sistema OAB, e presidentes das suas caixas de assistência dos seus estados. Aqui o doutor Elton representando toda a advocacia de Rondônia, mas por que não dizer a advocacia do norte do país, esse nosso país tão diverso, né, Elton, que nos permite ter um gaúcho em Rondônia também, é importante salientar, mas vivendo uma cultura totalmente diversa daqui no sul do país. Cumprimento a nossa secretária-geral do CONCAD e presidente da Caixa de Assistência do Piauí, competentíssima advogada eleitoralista, a doutora Andréia Araújo, minha colega, amiga, a quem eu agradeço pela sua dedicação frente à nossa entidade de maneira brilhante no CONCAD, secretária-geral. Na última gestão nós não tivemos nenhuma mulher na diretoria do CONCAD, hoje nós contamos com a doutora Denise Alfiero e com a doutora Andréia, o que muito nos honra e nos orgulha, essa representação competente feminina à frente da nossa entidade. Cumprimento o meu líder da Caixa de Assistência de São Paulo, doutor Davanzo,
um colega também companheiro no Conselho Federal, cuidando da tesouraria do CONCAD, fez um trabalho destacadíssimo no sistema OAB, na Ordem dos Advogados de São Paulo, foi presidente de subseção, está preparado aí para voos maiores e é querido e benquisto por toda a advocacia do Brasil. Criminalista de renome no estado de São Paulo, que nos auxilia e muito na construção de projetos nacionais. E foi assim, né, Davanzo, que nós, com a anuência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, fomos atrás de diversos projetos junto ao CONCAD para benefício da advocacia. É importante que os jovens advogados saibam como funciona a estruturação do sistema OAB de auxílios, inclusive dentro do Conselho Federal. Nós temos as caixas de assistência, que são representadas pela Coordenação Nacional das Caixas de Assistência, o CONCAD, e nós temos ainda a nossa estruturação voltada ao FIDA, né, Andréia? Andréia também é secretária-geral do FIDA. O FIDA, que é um fundo que visa auxiliar de maneira igualitária, todas as caixas de assistência, todas as seccionais, ou seja, desde o Acre a São Paulo, é demonstrada a força do sistema OAB, beneficiando, assim, as caixas com menor estrutura. Quanto menor a caixa de assistência, mais importante a estrutura do fundo, mais importante para a advocacia do interior do Brasil, né? Interior do Brasil, o jovem advogado hoje, Davanzo, muitos nos assistem, passam por desafios tremendos dentro da nossa profissão. Não à toa, eu chamo o atual momento, Elton, da tríade do apocalipse, digamos assim, para o jovem advogado. Nós temos um número excessivo de cursos de direito. No mundo inteiro, nós não temos tantos cursos de direito quanto nós temos no Brasil, nem de inscritos como advogados. Ou seja, aquele jovem advogado hoje que chega no mercado de trabalho, ele enfrenta uma concorrência que não comporta tantos advogados, e essa é a realidade. E contamos, infelizmente, com uma insensibilidade do Ministério da Educação, que ainda autoriza novos cursos de direito, e agora, ainda mais com os cursos online, vai haver uma equiparação onde, no futuro, nós temos que nos preparar daqui um pouco para, em 10 anos, estarmos contando hoje no Brasil com 2 milhões de advogados inscritos na Ordem dos Advogados. A se somar os estudantes de direito e os bacharéis que não passaram no exame da ordem, nós estamos falando de nação maior que a nação, ainda avanço, maior que a nação do Uruguai, por exemplo, em população, que tem 3,5 milhões de habitantes, maior que muitos estados brasileiros. Então, a gente fala aí de realmente uma nação jurídica hoje no Brasil, né, o qual a gente está criando. Como consequência disso, nós temos 2 pontos que eu acho fundamental antes de nós entrarmos na temática principal, que é o número de processos judiciais ao qual o Poder Judiciário não consegue dar desafogo, ou seja, nós temos as empresas no Brasil hoje com duração média de 3, 4 anos, 5, 6 anos, e processos judiciais que comumente duram mais de 20 anos. Ou seja, tu tem aí um distanciamento dos interesses da sociedade em procurar um advogado para propor um processo judicial que ele sabe que ele não vai, daqui um pouco, o processo judicial ele vai ser inefetivo, ou seja, o judiciário não consegue dar cumprimento às leis no país. Isso é uma realidade cada vez mais presente no Estado, ainda mais se nós falarmos que hoje os prazos estão suspensos desde março, né, na maioria das comarcas onde os processos correm de maneira física, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, 80% do Poder Judiciário são processos físicos ainda, né? Então, aquele advogado sofre um downgrade, digamos assim, na sua renda também, por não conseguir sacar o alvará,
né, diversas temáticas aí que dificultam e desafiam ainda mais esse colega advogado. E, por último, ainda, Elton, nós temos uma questão relevante também, que é o processo eletrônico e a inteligência artificial. É certo que aquele colega audiencista, Andréia, que está no interior do Piauí, agora ele vai ter ainda a concorrência dos processos judiciais eletrônicos, das audiências telepresenciais, né? Retirando renda daquela advocacia do interior do estado do Brasil, né? Então, essa tríade que eu comento da inteligência artificial, do processo eletrônico, somado à morosidade do Poder Judiciário e somado também ao fato de nós enfrentarmos um número de cursos e autorizações de cursos de direito no Brasil enorme, não resta outra saída senão fortalecimento do sistema OAB para fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, qualificando a jovem advocacia do país com informação sobre o sistema OAB, sobre o que é a advocacia, e nesse sentido eu parabenizo o Conselho Federal e aplaudo de pé a iniciativa feita pela ESA Nacional de fazer um curso que reúna mais de 100 mil jovens advogados no Brasil inteiro, entre a maioria jovem advogado, estudante de direito, com advogados qualificadíssimos, magistrados qualificadíssimos, para que a gente fale sobre a nossa profissão. E digo isso com muito orgulho de fazer parte dessa gestão no atual Conselho Federal, liderado pelo presidente Felipe Santa Cruz, pela sua diretoria, pelo doutor Rony Bart, que promove esse evento, Marcos Vinícius Furtado Coelho, doutor Cláudio Lamáquia, antigo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, também gestou diversas conquistas nessa caminhada. Enfim, todo o sistema OAB aqui reunido para dar qualificação a esses novos advogados, os futuros advogados que estão aqui nos assistindo hoje. E dentro desse sistema OAB, nós temos uma participação extremamente relevante das caixas de assistência, do CONCAD, e aí eu falo um pouco da participação do CONCAD rapidamente, em levar benefícios de todo modo, ou seja, nós temos ali no CONCAD temáticas como os clubes de serviços, onde o advogado pode procurar diversos benefícios. Nós temos a nossa campanha de vacinação, que ofere para a maioria dos estados do país vacina para distribuir à advocacia quando a gente fala da gripe H1N1, e futuramente, quem sabe, nós vamos estar, se Deus quiser, tratando da temática aí, de vacina para o Covid-19, certamente o CONCAD e o FIDA não vai fugir desse desafio. Aqui no Rio Grande do Sul, na temática do Covid-19, nós criamos diversos auxílios àqueles advogados menos afortunados, os advogados que enfrentam extrema carência econômica, dando a eles benefício de até 6 salários mínimos, ou seja, R$600, 2 parcelas de R$300, desde que ele demonstre extrema carência econômica. Bom, além desse fato, nós criamos outros auxílios nessa esteira para beneficiar aquela mulher advogada vítima de violência doméstica que cessa sua coabitação com o marido. Nós criamos um auxílio específico para o que é chamado auxílio oncológico. Nós criamos uma temática voltada para aquele advogado com deficiência física. Nós criamos para aquele advogado que enfrenta o desafio da alcoolemia e da drogadição, assim como nós estendemos o benefício do auxílio natalidade também aos pais, não somente às mães. E hoje os advogados aqui no estado do Rio Grande do Sul fazem jus à isenção da sua anuidade, o ressarcimento da sua anuidade já paga, quando ele se torna pai, esse momento tão rico da sua vida. Bom, para a Advocacia Nacional ter uma ideia, esses auxílios normalmente eles visam combinar para aqueles advogados carentes e com comorbidades, a Caixa de Assistência aqui lhe estende a mão. Conheçam as estruturas das caixas de assistência, entrem no site das caixas de assistência,
procure o presidente, os diretores de Caixa de Assistência, os delegados da Caixa de Assistência na subseção e saiba o que a advocacia faz por você, o que o sistema OAB lhe entrega da sua anuidade. Muito obrigado a todos os colegas pela participação. Preferi, nesse momento, fazer um panorama geral para que os colegas aprofundem ainda mais essa temática da assistência no Covid-19 do sistema OAB. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Pedro. E aí, realmente destacando, né, a importância do sistema OAB e a necessidade da advocacia reconhecer, né, nas suas bases as atribuições da Caixa de Assistência. Eu passo a palavra à nossa doutora Andréa de Araújo Silva. Boa tarde a todos, todas que estão nos vendo, né, nos assistindo nesse momento. Boa tarde ao nosso moderador, doutor conselheiro federal, Jedson Maioli, meus queridos amigos, presidentes de Caixa, meu coordenador nacional, Pedro Afonso, meu diretor tesoureiro, doutor Davanzo, meu querido amigo, presidente da Caixa de Rondônia, Elton, e a vocês todos que estão agora nos vendo e buscando saber mais sobre o que as caixas de assistência têm para vocês neste momento. Nós temos aqui, tenho certeza, muitos advogados e advogadas de todo o Brasil que nos veem e nos ouvem, querendo realmente saber o que as caixas estão fazendo em nosso benefício nesse momento de pandemia. Sei também que temos muitos estudantes de direito que também brevemente estarão nos nossos quadros, e esse é um grande momento para conhecer o que são as caixas de assistência, qual o papel das caixas e o que as caixas têm feito nesse momento. Bem, eu digo que nós fazemos muitos planos. No começo do ano, nós fizemos muitos planos para 2020, né? E, entre eles, muitos na área de assistência, nós tínhamos jogos regionais, jogos nacionais promovidos pelas caixas, nós tínhamos congressos, nós tínhamos encontros, nós tínhamos muitos benefícios para levar para cada um advogado e advogada brasileiro, mas nem sempre o que planejamos é o que realmente acontece, e esse ano fomos surpreendidos aí pela pandemia do coronavírus. E isso, no início de março, né, nós tivemos aí os primeiros casos que foram latentes, né, que vieram ao conhecimento, e a preocupação de cada um de nós. Inclusive, nós, presidentes de Caixa, fomos unânimes e bem rápidos nessa resposta inicial. E sabemos que, como uma pandemia mundial, muito desconhecida ainda em março, início de março, nós tivemos muitas dúvidas. Muitos de nós precisamos de informação. E naquela época eu já dizia que o maior adversário do vírus era a informação. E para isso, muitas caixas de assistência levaram para as suas plataformas de projetos a consultas online. Nós, lá no Piauí, por exemplo, disponibilizamos, naquele primeiro momento, plataforma de consultas online, disponibilizando médicos, enfermeiros, psicólogos, pessoas que pudessem, naquele momento, tirar aquela dúvida inicial. Todos nós tínhamos muitas dúvidas sobre o que nesse momento. Como que eu devo reagir? Eu devo ir ao médico? Eu devo ir ao hospital ou não? Então, naquele momento, nós viemos com projetos nesse sentido. Esse foi o primeiro momento. E o segundo momento foi o home office. A novidade de 2020, não só para a advocacia, mas para muitas profissões, e é uma realidade que permanece e que permanecerá.
que o futuro, né, vai nos revelar que o trabalho virtual, né, que esse tipo de evento como esse que nós estamos agora, agradecendo muito ao Conselho Federal, através da ESA também, nacional, a oportunidade de levar todo esse conhecimento neste painel e nos demais tantos outros painéis que estão aqui trazendo informação a vocês que estão nos vendo. Mas, no segundo momento, nós trouxemos aulas com atividades virtuais, né? Aulas na internet, para que você, em casa, no seu home office, você pudesse continuar a sua rotina de exercícios, considerando que as academias estariam fechadas, muitas ainda estão fechadas. Nós sabemos que o coronavírus no Brasil ele é tratado de forma diferente, de região para região. Nós temos regiões que já está com isolamento sendo flexibilizado, outras regiões ainda se encontram em intenso isolamento. Então, nós, à medida que evolui o tratar da doença, nós evoluímos as nossas ações. E levamos também auxílios, doutor Pedro já falou aí, os auxílios que a Caixa do Rio Grande do Sul trouxe, e nós recebemos um reforço financeiro do FIDA. Sou secretária-geral do FIDA, e lá ainda no início, final de março, início de abril, recebemos um reforço que foi fundamental para que nós pudéssemos implementar muitos projetos nesse período de isolamento, de pandemia, muitos colegas passando realmente dificuldade financeira. Esse é um outro reflexo, porque sem o judiciário funcionar, prazos suspensos, isso reflete automaticamente no bolso de cada um de nós. Também a advocacia que presta suas atividades nos órgãos administrativos. Nós sabemos que muitos colegas também estão aí trabalhando, não só no judiciário, mas no legislativo, no executivo, e todos estiveram aí com as atividades paralisadas, e nós tivemos que pensar em algo. O FIDA pensou juntamente com a CONCAD, com o apoio do Conselho Federal, e com a liberação desse recurso, nós pudemos comprar mais vacinas, além da que nos foi disponibilizada pelo FIDA, pela CONCAD, nós pudemos implementar projetos, pagar auxílios aos doentes comprovadamente contaminados aí, os nossos colegas que, infelizmente, foram acometidos do coronavírus, e pudemos também liberar recursos para pagamento de auxílio financeiro a eles, pudemos também pagar auxílio alimento para os colegas que teriam e que têm e terão alguns ainda dificuldades até para a questão alimentar. É uma realidade. E não há certa vez, alguém questionou lá em nossa Caixa que era uma vergonha um advogado pedir um auxílio alimento. Não é vergonha. Não é vergonha para ninguém, porque nós não sabemos o que nos espera no dia seguinte. Hoje nós temos, amanhã não temos, e não é para que nem motivo de vergonha para nenhum ser humano, muito menos para nós, advogados e advogadas, pedir um auxílio, aí, um reforço nesse momento de dificuldade. As caixas estão aqui para isso, para pensar como chegar até vocês. Chegamos também com kits, entrega de kits, de proteção para a advocacia, e agora é o período pós, né? É o período da retomada das atividades presenciais. Nós estamos aí, entregamos, muitos de nós, presidentes de Caixa, kits de álcool em gel, máscara, totens para as salas, né, da OAB, em diversos fóruns, salas nas sedes das subseções, para que esses totens, com essa proteção, o advogado e a advogada brasileira possa voltar às suas atividades de forma mais segura. Trouxemos muitas informações e nós continuamos aqui disponíveis para cada um de vocês, como nosso querido coordenador nacional Pedro falou. Acessem as nossas redes sociais, acessem os nossos canais de comunicação, os sites das caixas. Eu quero, de modo especial, não sei, eu sou muito difícil de contar tempo, tá? Porque eu gosto muito de falar. Então, se você não me disser aí, ó, tenho 3 minutos, acabei de receber.
tá? Então, gente, eu finalizo dizendo, nós pensamos em vocês. Cada 27 presidentes de Caixa pensa em cada advogado. Eu digo que onde tiver um advogado, uma advogada, a Caixa deve chegar lá. Tá? Contem com a gente. Eu agradeço imensamente. Eu sei que nossos queridos presidentes de Caixa, minhas queridas presidentes de Caixa, né? Somos 5 mulheres presidentes de Caixa. Agradeço a cada um de vocês, nossos 27 presidentes que, com suas diretorias, seus diretores, seus colaboradores, têm se doado, porque é isso que nós temos feito. Cada um de nós tem se doado para que os benefícios e a assistência que, nesse momento de pandemia, você precisa, advogado, advogada brasileira, chegue até você. E se ele não chegar, entre em contato com a gente, nos chama nas nossas redes sociais, nos chama aí nos e-mails institucionais, nos nossos canais de comunicação, que nós teremos o maior prazer de atender cada um de vocês. Agradeço a vocês, amigos, por este momento de compartilhar. Compartilhar é isso, é aprender um com o outro e somar. Obrigada a todos e que tenhamos aí agora a fala dos que nos sucederão, que com certeza abrilhantarão ainda mais esse momento. Obrigado, doutora Andréia. E com destaque a sua fala no sentido da possível vergonha, né, em termos de requerer o auxílio. No Espírito Santo, nós também tivemos umas demandas de auxílio, inclusive com cesta básica, que alguns viram isso com um olhar talvez não seja de surpresa, né, em ver a advocacia, advogados precisando receber cesta básica. Infelizmente, essa é uma verdade e nós não podemos jogar essa verdade para debaixo do tapete, né? É necessário enfrentar e a Caixa de Assistência cumpre esse papel nesse momento. Muito obrigado, doutora Andréia, pelos seus esclarecimentos, sua colaboração. Passo a palavra ao amigo doutor Elton, por favor. Nosso querido mediador, doutor Maioli, quero agradecer aí a presença, o comando que dá o nosso painel. E quando vejo você, eu me lembro de um outro grande amigo, doutor Setembrino, com quem eu tive o grande privilégio de conviver no Conselho Federal da OAB, era meu professor. Trabalhamos junto numa comissão espinhosa, aquela comissão do impeachment, né? E eu, ao lado de Setembrino, pudemos realizar assim, um trabalho que acredito que foi satisfatório à advocacia. Mas quero também agradecer ao nosso presidente, Felipe Santa Cruz, e dizer que um evento desse só poderia vir realmente da cabeça de Felipe, da cabeça do nosso coordenador científico, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, e ele que é membro também honorário vitalício e também tive o grande privilégio de ser presidido por ele ainda no primeiro mandato do Conselho Federal. Queridos Alfonsim, Davanzo, minha querida amiga Andréia, de fato é um grande desafio nós podermos falar ao Brasil sobre o quanto as caixas de assistência têm feito à advocacia. Os nossos presidentes têm se desdobrado. Nossos presidentes têm trabalhado diuturnamente, mesmo durante a pandemia. Nós realizamos essa vacinação do HN1 porque diziam que era importante, e de fato é importante, e os presidentes arregaçaram as mangas e foram, né, meu querido Davanzo, para os lugares mais distantes, vacinando, estando com os colegas e usufruindo da proteção divina, né? Porque eu creio que nenhum, né, nesse período de vacinação pegou a doença, né? Agora, o Pedro colocou muito bem, a mudança foi muito drástica. Nós anoitecemos, né? O sol se pôs, e aqui eu faço um parênteses, porque o pôr do sol aqui do norte, especialmente o de Porto Velho e das nossas queridas cidades do interior, é muito bonito. Quem não conheceu, venha conhecer.
Então, o sol se pôs, André, e nós amanhecemos no outro dia com tudo diferente. Os nossos planos, os nossos projetos, tivemos que alterar tudo. E aí, os presidentes começaram a conversar entre si. Foi importante a CONCAD, foi importante o FIDA, foi importante o Conselho Federal, que desde o início nos abraçou e disse: vão a campo e nós estaremos junto com vocês, vão trabalhar, e nos deu todo o suporte, né? Agora, especialmente, cuidar da advocacia, como o Pedro colocou, é uma missão desafiadora. Nós temos hoje aproximadamente 1.200.000 advogados. Isso representa um advogado para cada 176 pessoas. Eu tive vendo essa estatística, vi inclusive que no Rio Grande do Sul, na minha terra, na terra de Pedro, lá nós temos um advogado para cada 130 habitantes somente. Então, olha o número de colegas. E esses colegas, embora alguns pensem, olha, é ofensa, é isso, aquilo, queria ajudá-los, esses colegas estão precisando, como a maioria da população está precisando. Nós temos aí uma perspectiva de em breve, nós chegarmos a 2 milhões de advogados. E isso não deve demorar, não. Não deve demorar muito para chegarmos a 2 milhões de advogados. Os colegas imaginam só a situação? 2020, por aí, nós devemos estar com essa quantidade de advogados. Agora, o que mais, presidente Davanzo, eu vejo que tem afetado a advocacia? Iniciou-se com o peticionamento eletrônico, porque até então as empresas, elas contratavam os grandes escritórios nas grandes capitais. Esses escritórios, eles contratavam outros escritórios nas regiões mais remotas, a exemplo nosso aqui do norte. Nós aqui, Roraima, Amapá, Amazonas, né? Aqui do norte, Tocantins. No entanto, agora com o fenômeno PJE, as empresas, as grandes sociedades de advogados, não vou falar empresas, mas grandes sociedades de advogados, elas abocanham todo o mercado da advocacia. E o pequeno advogado, aquele advogado que trabalha só, que está em extinção, ele já não consegue mais trabalhar. Ele não tem mais serviço. Quando ele não tem serviço, ele depende de quem? Das caixas de assistência, depende da OAB, e é aí onde nós temos que entrar com o nosso trabalho. Então, hoje eu vejo que o desafio é grande. Nós temos o fenômeno também do advogado empregado. Nos últimos anos, nós tivemos muitos colegas que saíram da faculdade e foram trabalhar de empregado para os grandes escritórios, essa concentração que houve. Esses colegas, hoje, eles estão na condição de desempregado em plena pandemia. E quem vai ajudá-los? Novamente, através dos seus mais diversos órgãos. Então, eu acredito, assim, que é preciso, especialmente agora, muita união. Não só do órgão OAB. Às vezes a gente fala da OAB como se fosse algo longe, algo separado. A OAB sou eu, é a doutora Andréia, é o doutor Jetson, somos nós a OAB. É você, colega, que está nos assistindo, você é a OAB também. Então, nós precisamos que você venha, você que tem uma situação economicamente falando mais favorável, você que tem uma experiência na advocacia, venha nos ajudar, venha trazer sugestões, não é? Porque agora, mais do que nunca, a advocacia está precisando disso. A pandemia acelerou, como eu disse, né? Acelerou tudo, exigiu da gente bastante, mas as caixas estão respondendo, até porque as caixas de assistência já vinham de uma dificuldade. Às vezes a gente tem a ideia, presidente Alfonsin, olha, quem precisa de ajuda é o jovem advogado. Para quem está assistindo e que não é familiarizado com os nossos termos, jovem advogado é aquele que tem até 5 anos de atuação na advocacia, independente da idade dele.
né? Eu poderia ser um jovem advogado, por exemplo, mas já não tem mais jeito, já estou com 30 anos na advocacia, mas se eu tivesse menos de 5, mesmo os cabelos brancos, seria jovem advogado. Então, às vezes a gente pensa que apenas esse jovem advogado é que tem dificuldade. Não é. A dificuldade, doutor Jedson, está em toda, independente da quantidade de tempo que os colegas estão na advocacia. Independente. Os advogados já mais antigos, mais experientes, eles estão tendo muitas dificuldades com o PJE. E aí o que a gente vê? A gente vê uma advocacia que não se prepara. Nós não nos preparamos também para o futuro. São poucos de nós que têm previdência privada. Pagamos, os que pagam ainda, pagam ali a previdência social com base num salário mínimo. E a idade chega, as dificuldades chegam, e aí? Então, nós temos que fazer isso junto, a OAB sozinha, e quando alguns acham que a OAB é só as pessoas que estão lá na direção da OAB, só esses que dirigem a OAB, eles não vão conseguir fazer nada, a gente não consegue chegar na ponta. Então, é um trabalho de conscientização, de preparação, de falar da nossa experiência, sabe? As caixas estão agora com co-work. Aí alguns dizem assim, poxa, fulano está lá todo dia lá na sala de co-work que a Caixa mantém lá. Poxa vida, onde já se viu? Olha, feliz é de você que não precisa estar lá no co-work todo dia, que tem o seu escritório de advocacia. Não é? Você é feliz, eu sou feliz por isso. Deixa os nossos colegas trabalharem nas mais diversas salas de co-work. E as caixas estão servindo isso. Nós temos, nas caixas de assistência, também serviços de TI fantástico, orientando os novos advogados, não é? A poderem se servir desses serviços aí de TI, orientação no PJE, configuração, coisas que são difíceis. Nós criamos aqui em Rondônia recentemente uma sala, ou na sala de atendimento, um espaçozinho para ajudar advogados com necessidades especiais, que entra aí a inclusão, os cegos, os idosos, né? E eu disse para esse funcionário, não é ensinar, não, é fazer junto. Você vai pegar a mãozinha dele e vai fazer, porque às vezes o colaborador diz, eu já ensinei ele várias vezes, não aprendeu, agora eu não vou ensinar mais. Esses aí é para fazer junto, pega na mãozinha dele, ajuda ele lá com o PJE, ele escreve muito bem, ele raciocina muito bem, mas a tecnologia não é do seu tempo. Então, nós precisamos enfrentar isso, sabe? Então, esses cuidados com a saúde, os cuidados com o esporte também, as caixas precisam fazer, mesmo nesse período agora, as pessoas vão sair estressadas, e as caixas terão esse grande desafio em cuidar da advocacia. Então, nós temos que cuidar do material, né, André? Ajudar no material, nós temos que ajudar psicologicamente falando, e isso é o serviço, essa é a nossa disposição, nós estamos aqui porque nós queremos, nós não somos obrigados a nada, não, né? Nós nos colocamos à disposição de vocês, a advocacia, e por isso nós queremos fazê-lo. Agora, a única coisa que a gente quer de vocês é o apoio. Nos apoiem, nos ajudem, venham somar, esqueçam eventuais divisórias políticas que houve no passado. Isso já foi, isso é época de eleição, agora é somar e somar para ajudar a advocacia, né? E eu até gostaria até de cantar aqui como o Davanzo faz, mas eu não tenho voz também. Mas aqui em Rondônia estamos também fazendo um festival de canto, viu? Todos já estão convidados aí para participar do festival da canção aqui de Rondônia e da Avanço. Eu vou convidá-lo já para fazer uma participação especial aqui, tá bom, meu amigo? Abraço, tá? Obrigado, Jedson. Desculpa aí de tomar um tempinho, mas acho que não estourou não, né? Não estourou não, doutor Elton. Obrigado pelas suas considerações. E o amigo fala com muita propriedade, com a necessidade da categoria dos advogados e advogadas entenderem que a pandemia alcança todos. O jovem, o mais experiente, o que está há mais tempo no mercado, e realmente conclamar, né, para que os advogados e advogadas participem do sistema OAB. Nós temos muitas trincheiras para serem ocupadas, temos muitos enfrentamentos a serem
digeridos ao longo desse tempo, em especial depois, pós-pandemia, né? As dificuldades estão aí, cada tribunal com sua realidade. No Espírito Santo, somente os processos eletrônicos estão com prazo fluindo, e aí representa somente aproximadamente 20% dos processos. Nosso Estado ainda é muito atrasado na questão do processo eletrônico, e realmente a advocacia precisa até mesmo sinalizar com a sua aproximação para a Caixa de Assistência, os trilhos são esses, o caminho é esse, é aqui que nós estamos precisando. E aí eu registro também a importância, né, da Caixa de Assistência estar bem próxima dos presidentes de subseção. Na grande maioria das vezes, dada até mesmo a questão territorial, né, é quem, na grande maioria das vezes, está mais perto do clamor da advocacia, com cada comarca com a sua realidade. Muito obrigado, doutor El, pela sua colaboração. E eu passo a palavra ao doutor Davanzo. Muito obrigado, conselheiro Gedson. Conforme mencionado, clamor. É isso mesmo. A advocacia, a sociedade clama. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais para engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Gonzaguinha, grito de alerta. E que maravilha, mesmo em meio a dificuldades, existem gestores de ordem que têm a iniciativa de realizar este evento. Repercussões jurídicas e sociais. Não só jurídicas, mas também sociais no tempo de pandemia. E nós aqui nesse painel 91, falando sobre assistência à advocacia em tempos de pandemia. A primeira coisa importante que todos aqueles e todas que nos acompanham de saberem, que o sistema OAB, ele subsiste única e exclusivamente através da anuidade dos seus inscritos. É através da anuidade que nós nos mantemos. Só no estado de São Paulo, nós temos mais de 1.200 postos de atendimento. Portanto, há necessidade de se entender que nós precisamos da anuidade, não temos nenhuma ajuda governamental e que a Caixa de Assistência dos Advogados é exatamente a instituição através da qual, se for bem utilizada, a advocacia vai perceber que a anuidade acaba sendo barata. Portanto, eu parabenizo o presidente Felipe Santa Cruz por essa iniciativa e na pessoa dele, toda a sua diretoria, todos os gestores de ordem que nos antecederam na pessoa desse membro honorário magnífico, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e gostaria também de saudar e cumprimentar o nosso presidente do FIDA, que é o Felipe Sarmento, que já quando ocorreu a pandemia, através da liderança também do nosso presidente da CONCAD, da Coordenação Nacional da Caixa de Assistência, Pedro Afonso, a quem eu saúdo, cumprimento e agradeço por tudo que tem feito, eu tenho certeza que ainda fará em prol da advocacia. Imediatamente, o Conselho Federal enviou R$800 mil para a OAB de São Paulo e o FIDA encaminhou R$400 mil para a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. É bem verdade que nós temos uma quantidade aqui de inscritos, né? Ultrapassamos já R$400 mil e no sistema federativo, essa quantia para São Paulo não é tão representativa como para as demais seccionais, mas nós temos que respeitar e entendemos o sistema federativo. E nós agradecemos essa ajuda. E como é bom ter bons gestores, porque a OAB de São Paulo hoje é presidida pelo nosso querido Caio Augusto Silva dos Santos, que foi presidente de subseção, que foi nosso secretário-geral da OAB de São Paulo, que tem sensibilidade, responsabilidade política, administrativa e financeira, não querendo jogar para a plateia, mas tomando atitudes com sabedoria, com equilíbrio. Então, a OAB, através da tua diretoria, e eu saúdo aqui o presidente Caio na figura de todos os diretores da OAB de São Paulo, encaminharam o dobro, mais 1.600.000 para a CAASP, além daquela verba que eles haviam recebido. E a CAASP
investiu mais R$800 mil, portanto, o dobro do que a OAB de São Paulo e a CASP receberam, totalizando R$3.600.000. E, a partir daí, minha querida Andréia Araújo, presidente da OAB do Piauí, a quem eu saúdo, a quem eu agradeço pelo companheirismo, pela parceria, que abrilhanta a figura da mulher advogada, ocupando cargos de gestão na OAB. Saúdo também a Denise, o Ítalo, nossos colegas de CONCAD, representando suas respectivas regiões. A partir daí, nós criamos na OAB de São Paulo um auxílio humanitário, denominado Vale Alimentação, através de auxílio financeiro de R$100 para atender 36 mil pedidos. E pasmem, meus queridos colegas, e eu saúdo nesse momento o meu querido Elton Fuber, nosso presidente de Rondônia, inteligente, amigo, companheiro, grande gestor, que já foi conselheiro federal. Infelizmente, a gente fala com tristeza, separamos 3.600.000 para poder atender 36 mil pedidos. E esta semana atingimos a marca de 35 mil pedidos da Advocacia do Estado de São Paulo. Portanto, demonstrando que realmente acertamos na medida em que pese e reclame com relação ao valor, mas é o suficiente para uma cesta básica, como o próprio nome diz, e é uma demonstração de acerto. Por isso que eu agradeço esse companheirismo, conforme foi mencionado aqui pelo nosso moderador, o nosso conselheiro Jedson, do Espírito Santo, a importância de ter unido toda a advocacia. O Elton também falou isso, o presidente Elton, e o presidente Caio Augusto Silva dos Santos tem sido um grande companheiro da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo a todo momento, mas especialmente nesse momento de pandemia. E também eu vou saudar toda a nossa diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, através da nossa vice-presidente Aline Fávero e do nosso secretário-geral Antônio Ricardo Miranda Júnior. Por quê? Além do benefício, quando surgiu a pandemia, relacionado ao auxílio humanitário, também criamos o auxílio Covid para a advocacia infectada, e no sentido de R$300, e temos atendido aí todos aqueles que nos solicitam esse tipo de benefício. Mas era necessário fazer algo mais. Nós que já temos na nossa prateleira 11 tipos de benefícios concedidos à advocacia, benefícios ordinários, nós criamos, no período de pandemia, esses 2 extraordinários e um outro que passa a ser ordinário, que foi o da violência contra a mulher advogada, que precisa sair do seu lar ou precisar mudar de escritório, coisa que o valha por causa de violência doméstica, também terá o respaldo a partir de agora da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. E parte da advocacia tinha outro tipo de dificuldade. Através do nosso clube de serviços, nós logramos êxito numa parceria com o Banco Bradesco para auxiliar a advocacia em taxas de juros, em prazo de pagamento, em carência, não encontrados na prateleira de qualquer instituição financeira, para possibilitar a jovem advocacia ou aqueles advogados que estivessem necessitados neste momento também de pandemia, algo que foi muito importante naquele momento. Infelizmente, nós começamos a nossa gestão com foco no esporte, no lazer, na confraternização, porque nós sabemos que se nós estivermos alegres, se nós estivermos felizes, nós não temos tempo de ficar doentes, tristes, né? Nós temos, na CASP, nós temos as nossas farmácias, nossas clínicas odontológicas, nós temos as nossas livrarias, nós temos as nossas campanhas de saúde, campanha de saúde bucal, campanha de saúde da mulher, campanha de saúde da próstata, temos vários tipos de campanha, a campanha da vacinação, e nós realizamos durante a pandemia, bem no início, quando não existiam doses no mercado, e também quando não existiam empresas que estavam querendo fazer o gesto vacinal com medo, nós logramos êxito em realizar a maior campanha da vacinação, ajudando, inclusive, nesse momento de pandemia, com que as pessoas ficassem imunizadas com relação à gripe HN1, com mais de 40 mil doses aplicadas, mais pessoas e seus familiares imunizados, e fizemos algo também muito interessante. Na campanha da vacinação, nós solicitamos àqueles que estivessem lá que levassem 1 quilo de alimento, e foram várias toneladas de alimento doadas para
a sociedade, para a comunidade, porque, afinal de contas, o nosso tema é repercussões jurídicas e sociais também, e nós tivemos essa iniciativa que foi um sucesso. Começamos, então, a gestão imaginando que nós íamos fazer como de realizado foi a maior quantidade de campeonatos envolvendo mulheres, que até então não tinha, a maior quantidade de modalidades, participantes e tal, mas, infelizmente, com o advento da pandemia, tivemos, inclusive, que adiar a nossa primeira Olimpíada, que já estava muito bem programada, e com o advento da pandemia, nós criamos aí modalidades de eletrônicas, de formas de entretenimento eletrônico. Portanto, a Advocacia de São Paulo tem à disposição aulas de pilates, personal training, aula de meditação. Nós estamos agora, inclusive, com o nosso campeonato de xadrez eletrônico, fizemos o e-sports, um belo campeonato, mais de 400 inscrições. Agora nós vamos ter um campeonato do Dia dos Pais para envolver a família, o pai, os filhos e cônjuges para poderem participar. Nós criando meios eletrônicos para as pessoas estarem envolvidas com atividades positivas e, por consequência, não terem oportunidade de ficarem tristes, adoentadas, acamadas, inseguras com relação ao futuro. Nós também colocamos à disposição da advocacia, e é uma plataforma em tempo não só de pandemia, mas pós-pandemia, do aplicativo de saúde mental, onde há vídeos, onde há cartilhas de forma gratuita e consultas a preço subsidiado para toda a advocacia, 24 horas por dia. E a gente fala até com tristeza, mas também tem sido um sucesso, tem sido 10 mil acessos nessa plataforma e mais de 1.000 atendimentos por psicólogos já ocorridos em prol da advocacia do Estado de São Paulo. Nós vivemos num momento de exceção, num momento que nós sabemos que precisamos ter muito cuidado com relação a todas as providências de tomarmos, mas nós estamos preparando, através do nosso clube de serviços, um pacote de oportunidades de compras e de contratação de serviços para o mês de agosto, e também estamos preparando uma live, na verdade um show de bandas, uma banda cover e uma banda também de gestores, viu, presidente Welton? Uma banda de gestores, da qual eu não vou fazer parte, para alegrar a advocacia. No dia 15 nós teremos um grande evento nesse sentido. Portanto, a gente sabe que temos feito muito ainda temos para fazer, mas com a advocacia do Estado de São Paulo unida, através desse grande líder que é o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos e todos os nossos conselheiros seccionais, conselheiros federais, os presidentes e diretores das 246 subseções do nosso Estado, com todos os gestores, nós estamos conseguindo passar por este momento de forma com que a advocacia sofra o mínimo possível, e porque sofrer, infelizmente, a gente acaba sofrendo, mas a minha visão é que a advocacia, neste momento também, ela terá, as pessoas terão, a jovem advocacia, quem quer que seja, existe mercado, existe oportunidade para poder sobreviver da advocacia, sim. Agradecendo o convite de poder participar desse brilhante evento, eu caminho para o encerramento, agradecendo e saudando os participantes deste momento, o querido Pedro Alfonsin, André Araújo, o nosso Elton Fuber e também o nosso conselheiro Gerson, e cabeça erguida, porque o caminho é de subida. Quando o corpo não aguenta, é a fé que sustenta. A advocacia unida, com certeza, nós vamos passar por essa situação. Muito obrigado pela atenção e Deus abençoe a todos. Obrigado, doutor Avanço. Certamente, Vossa Excelência encontra-se credenciado para participar da live musical aí, promovida pela Caixa de Assistência Paulista, diante do que já apresentou logo no início. Eu destaco aí uma fala de Vossa Excelência no sentido da anuidade, né? E aí me soa um pouco injusto quando a própria advocacia quer comparar o valor da nossa anuidade do sistema OAB com relação aos outros órgãos os órgãos de classe, né? E que certamente não tem dentro da estrutura e dentro do sistema os mesmos braços do sistema OAB, levando realmente assistência, benefício, de uma forma até altruísta, né? Que é o nosso papel no sistema OAB. Também destaco a fala de Vossa Excelência no sentido da sensibilidade que nós, dirigentes de ordens, temos que ter para atender os anseios da advocacia, né? Não posso deixar aqui de transmitir um recado do presidente da minha Caixa de Assistência, Luiz Lira, a todos vocês,
me mandou um zap mais cedo pedindo que eu fizesse essa saudação. Vamos partindo aí para o encerramento, registrando que, para mim, foi muito gratificante, prazeroso, proveitoso participar com renomados advogados que se dedicam, né, incansavelmente à advocacia brasileira. Muito obrigado por essa oportunidade. Nos encontraremos em breve, se Deus nos permitir, no Conselho Federal. E eu vou encerrando, partindo para o próximo painel. Muito obrigado a todos.